Convidamos o presidente da FAMURS, a Federação das Associações de Municípios, Salmo Oliveira, para conversar com os ouvintes do Gaúcho Atualidade sobre as consequências desta greve para os municípios, para as prefeituras em geral. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rosane. Bom dia, Escola. Bom dia. Carolina. Bom dia. O senhor poderia fazer um balanço atualizado hoje de quantos municípios estão em situação de emergência e em situação de calamidade e explicar para os nossos ouvintes quais são os principais problemas enfrentados pelas cidades? Olha, nós temos a grande maioria, mais de 300 municípios hoje estão em situação de emergência e em situação de calamidade. Os de emergência diz respeito só aos prejuízos econômicos, né? E os de calamidade é aqueles que começaram até a correr risco de morte, inclusive no transporte de pacientes, porque começou a dar um desespero até em função de que, às vezes, imagine, uma ambulância em trânsito e poderia faltar combustível. Nós nos antecipamos, eu acho que acertadamente, os prefeitos decidiram, no início da greve dos caminhoneiros, contingenciarem os combustíveis que tínhamos para garantir os serviços essenciais e cortar aqueles assim que poderiam esperar, digamos, e isso naturalmente deu condições para atravessarmos esses 10 dias, apesar da apreensão, os serviços essenciais mantidos. Agora, o que foi mais prejudicial e que não se tem ainda a dimensão, porque eu digo que os efeitos que nós vamos ter disso é de agora em diante, né? Foi sentido na agricultura, no setor primário, que é a base da maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Considerando que muitos produtores de leite, por exemplo, não conseguiram escoar a sua produção, os animais, como noticiado aí pela Gaúcha mesmo, tiveram muitos locais que foram, digamos assim, mortos por falta da chegada do alimento, da ração. Outros lugares, a cena horrível de ver uns animais praticando o próprio canibalismo, comendo uns os outros, é terrível. E eu acredito que esses efeitos são muito sérios. Por exemplo, nós, nos municípios, perderam a questão da CID, que é um imposto que era dividido, digamos assim, de cada R$100 que o governo federal cobrava da CID, em torno de 7,5% retornava aos municípios. Era pouco, mas era importante, e que o governo, de forma unilateral, também cortou dos municípios. Então, a situação, com certeza, é muito dura, mas é preciso e é necessário agora contabilizar e enfrentar a realidade. Prefeito, quais são os problemas mais graves que os senhores enfrentaram nos serviços públicos? O senhor disse, com o decreto de calamidade pública ou de emergência, houve a requisição de combustível, mas chegou a faltar produtos que tenham colocado em risco a vida da população nas cidades nesses dias? Chegou. Nós temos notícia, por exemplo, de Frederico Westphalen, que o pessoal já não tinha mais medicamento, soro para praticar, por exemplo, hemodiálise, de várias regiões do estado, o estado de calamidade pública. E especialmente tínhamos alguns municípios antes que fosse aquela organizado o gabinete aí de crise e que pôde se escoltar cargas de combustível, tinha prefeitos e municípios que nos ligavam, inclusive, apavorados porque estavam com os veículos na iminência de ficar sem gasolina na estrada. E isso realmente foi a parte mais, digamos assim, drástica e temerária que os municípios viveram. Mas foi, graças a Deus, não podemos testemunhar nenhum caso de morte especialmente, mas o caso de grave crise e de calamidade foi identificado por diversos setores. Prefeito, qual é a informação que a FAMURS tem agora a respeito da atual situação desses municípios? Que a gente vem dando informação que aos poucos o abastecimento está sendo retomado. O senhor já tem condições de fazer um balanço, de nos dizer como é que está a situação aí no Rio Grande do Sul? Carolina, na verdade, com certeza. Nós temos, como noticiado aí, no Oeste temos alguns pontos de paralisação, mas eu, por exemplo, moro aqui na divisa com Santa Catarina, bem no norte do estado, né? E temos notado que a rodovia aqui, que é uma RS, a 406, está com um trânsito intenso desde ontem, no final da tarde, e não há mais. Nós temos um serviço de comunicação entre os prefeitos aí que o ZAP proporciona,
e que não há mais barreira em lugar nenhum. E nos municípios, de maneira geral, todo mundo está se organizando e está recebendo combustível e se preparando. Na segunda-feira, todos os municípios voltam à atividade normal, com o transporte escolar, porque havíamos muitos que tiveram que suspender o transporte escolar para contingenciar o combustível, e todos já se programam para segunda-feira buscar a normalidade. E nós acreditamos que vai seguir nessa linha. O maior problema que nós vamos ter é justamente com a questão econômica, que vai ser a longo prazo, que nós vamos contabilizar todos os prejuízos que tivemos. O senhor está onde agora, presidente? Eu estou na cidade de Nonoai, Santa Catarina. Tem combustível aí? Tem combustível? Tem combustível. Prefeito. Chegou ontem os combustíveis para cá. O senhor falou nos prejuízos que causa a economia dos municípios, principalmente esses que dependem das pequenas e médias propriedades, né, como da produção de leite, de hortigranjeiros, mas tem uma outra preocupação que é do governo do estado e, por consequência, deve ser dos municípios, com a perspectiva de queda violenta da arrecadação no mês de junho agora, que terá os reflexos da paralisação de maio. O senhor já tem alguma ideia, algum cálculo de qual será o impacto da greve na arrecadação dos municípios? Na verdade, não temos ainda, Rosane. Sabemos que vai ser grave e muito sério, mas assim, um valor específico não. A gente vai observando o meu município mesmo, que é produtor de grãos, de frango, de leite. Nós não chegamos a perder safra aqui, nem de nenhum dos setores, mas em vários municípios nós observamos que houve a superlotação, houve o descarte de leite, especialmente, e isso vai ser medido agora nos próximos dias, quando nós tivermos a situação. Cada município continua em situação de emergência e naturalmente vai avaliar junto com a Emater, junto com as suas defesas civil local, para ver até se permanece ou não, quando a gente sabe que a situação de emergência, quando há um prejuízo acima de 5% da produção, o município sempre procura se ressarcir, ou pelo menos procura buscar algum recurso extra-orçamentário em função da situação de emergência. Mas não acredito que não vai surtir efeito, porque foi nacional, foi um fenômeno social, é um grito de desespero da população brasileira que não concorda com a atual política praticada na Petrobras, e especialmente a origem disso, que foi a corrupção que dilapidou a nossa Petrobras, né? Então, nós, nos próximos dias, com certeza, o nosso setor de arrecadação da FAMURS vai divulgar isso, e com certeza vai ser muito, muito dura as medidas que vão ter que ser tomadas pelos prefeitos. Mas o senhor já falou da preocupação com a queda, ou não repasse, né, prefeito, de um pedaço da CID, que isso iria também para os estados e para os municípios. Então, o que vocês já contam é com uma queda de arrecadação, pelo menos é o que eu tenho ouvido também do pessoal de Santa Catarina, que a queda de arrecadação vai ser bem significativa agora nos próximos meses. Nós tínhamos a expectativa de que entrasse o ano de 2018 em torno de 15 milhões para os municípios, porque veja, Carolina, que de cada 100 reais da CID, 71 fica com a União, 29 vem para o Estado, e desses 29, 25% vem para os municípios. Então, é em torno de 7,5% da CID que os municípios perdem. Mas isso, infelizmente, é o nosso pacto federativo, que, de forma unilateral, o poder concentrado em Brasília faz o que quer, e nós temos somente a missão de nos adequar às decisões que lá acontecem. Nós vamos perder, e acredito que tem ainda pela frente uma longa caminhada. Nós vamos ter os reflexos disso daqui a 60 dias. Tem que haver um encaminhamento diferente para a política do petróleo, porque senão nós temos na iminência de ter um novo problema. E aí veja que bem mais próximo das eleições, que é um fato social que arvora os ânimos das pessoas, né, que vai ter que ser encaminhado, porque senão nós poderemos sofrer com a nossa falta de digamos assim, de precaução e de antever isso. Espero que o governo tenha inteligência suficiente para tomar as medidas e as decisões que alinhem a economia nesse período.
Prefeito Salmo, presidente da FAMURS, para a gente encerrar, os ouvintes têm uma dúvida. Bom, se não tem como se ressarcir desses prejuízos, se a greve foi nacional, de que adiantam esses decretos de emergência e calamidade pública? Agora que a greve terminou, os senhores vão revogar ou para que eles continuarão servindo, se, como o senhor mesmo disse, não tem perspectiva de ressarcimento dos prejuízos? Olha, a burocracia, Rosane, no nosso Estado brasileiro, ela é muito alta, né? Nós sabemos que pagamos um custo muito sério por causa disso. E a questão da situação de emergência, nestes casos, permite que o município faça a gestão, digamos assim, com mais agilidade e sem tanta burocracia. Por exemplo, na questão dos combustíveis, as distribuidoras não estavam conseguindo chegar nos municípios, que a maioria delas é comprada através de licitações, né? E numa emergência, veja que o prefeito não pode exercer uma compra se não tiver em situação de emergência, digamos assim, direto no posto de gasolina onde dispunha o combustível. Então ela ajuda no aspecto da desburocratização e da agilidade, que particularmente eu entendo que nós precisamos melhorar e muito no Brasil nesse aspecto da competência do órgão público para competir até com o setor privado. Então, vale nesse aspecto e também vale na questão da sensibilidade, porque, eventualmente, cortes vão ter que ser feitos para adequar o orçamento à receita. Tá certo. Presidente da FAMURS, Salmo Dias de Oliveira, muito obrigada pela sua participação no Gaúcha Atualidade. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia. Também aproveitar para agradecer os prefeitos que permaneceram unidos aí e estão sempre junto com a população. Um abraço.